Olá, meu nome é Cristina Bezerra e esse é Multiplicando o Seu Dinheiro. O vídeo de hoje faz parte de um curso chamado Caminhos para a Sua Liberdade Financeira e hoje nós vamos falar sobre o perfil do investidor, ok? Bom, toda vez que você for investir dinheiro, você precisa saber para que você quer aquele dinheiro, no que você vai usar aquele dinheiro e quando você vai usar o seu dinheiro, ok? Guardar dinheiro por guardar não leva ninguém a lugar nenhum. Então você tem que ter objetivos claros. Só que além de objetivos claros, você precisa saber qual é o seu perfil de investidor, ou seja, a sua tolerância a riscos, tá? Qual é o seu, como é que é a sua personalidade, né? O que para você te gera ansiedade? O quanto de ansiedade você aguenta, ok? Isto é o perfil de investidor, ok? Bom, qualquer que seja o perfil do investidor, uma coisa tem que ficar clara. Todo primeiro investimento de qualquer investidor tem que ser a reserva de emergência, que eu já falei tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas que nada mais é do que o dinheiro correspondente a de 6 meses a 12 meses dos seus gastos mensais. Porque se te acontecer algum imprevisto, se você perder o emprego, você tem como se sustentar por 6 meses, 12 meses, até você conseguir um outro emprego, por exemplo, ok? Bom, então, o perfil de investidor serve para você fazer o quê? Montar a sua carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos é composta por vários tipos de investimento, tanto de renda fixa quanto de renda variável. O que vai determinar a quantidade de renda fixa e renda variável que você vai colocar na sua carteira é o seu perfil de investidor, é a sua tolerância a risco, ok? Bom, quem determina o perfil de investidor é um teste realizado pelas corretoras, tá? Chamado Suitability, e aí ele determina, por meio de uma série de perguntas, o seu perfil de risco e começa a montar sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Falo uma coisa para vocês como experiência própria. Quanto mais você conhece de investimentos, quanto mais você conhece o seu perfil, melhor é a sua discussão com seu assessor de investimentos. Se você não conhece nada de investimentos, ele pode te oferecer um investimento que está de acordo com o seu perfil, mas como isso é uma forma mais ou menos de identificar o seu perfil, né, ele pode te sugerir um investimento que você não concorde, mas que você aceita porque você não conhece de investimentos, né? Ele te oferece, diz que é do seu perfil e você concorda e você pode sair perdendo. Eu tive esse desprazer numa corretora, onde o meu assessor de investimentos me indicou o COI, né? E o COI é um investimento que você, tudo bem, mantém o valor que você investiu, tá? Só que se esse dinheiro ficar 3 anos caindo, o seu dinheiro não vai cair, mas você vai ficar 3 anos sem rendimento, né? Eu não tinha clareza do que é um COI com todas as suas características e achei que era um bom investimento, né? E não era, não é, né? Para mim, COI não é um bom investimento, ok? Bom, então, voltando, quanto maior conhecimento você tiver do seu perfil, quanto mais claro tiver os seus objetivos, quanto mais você conhecer de educação financeira, melhor é a sua carteira de investimentos, mais ela vai corresponder às suas necessidades, ok? Então, o perfil do investidor, ele é super importante para definir a sua carteira de investimentos, que é composta de investimentos na renda fixa e na renda variável, ok? Bom, mesmo existindo 3 perfis basicamente, o moderado, o conservador e o arrojado ou agressivo, esses perfis não são fixos, porque no decorrer da sua vida, você vai passando por momentos diferentes, né? E você vai tendo um conhecimento maior do mercado financeiro, maior de investimentos, você consegue se apropriar melhor disso, escolher melhor o investimento para o seu objetivo e aí mudar de perfil. Não necessariamente quem tem o perfil conservador vai ficar no perfil conservador a vida inteira e não necessariamente quem tem o perfil arrojado vai ser arrojado a vida inteira, ok? Ele tem a ver com a sua personalidade, mas tem muito a ver com o conhecimento que você tem do mercado financeiro e do seu momento de vida, ok? Bom, sabendo que isso não é uma coisa estanque, né? E sabendo que isso é para você ter uma ideia do seu perfil, por que é importante você conhecer o seu perfil? Porque se você não tiver uma carteira ajustada, você pode perder dinheiro. Exemplo,
você está iniciando na renda, no mundo dos investimentos, você não conhece o seu perfil, está ouvindo falar aí toda hora em criptomoeda, que criptomoeda é uma maravilha, que rende pra caramba, que cresceu não sei quanto desde da sua criação, e aí você vai colocar todo o dinheiro que você tem guardado num ETF de criptomoeda, ou numa determinada criptomoeda, ou num fundo de criptomoeda, e aí você vê o dinheiro que você investir da noite para o dia cair 50%, você se desespera, tira todo aquele dinheiro, né? E aí lá se foi 50% do patrimônio que você tinha. Então, se você não entender qual é o objetivo daquele investimento, se esse investimento está adequado com o seu perfil, se você não souber que aquele dinheiro vai oscilar no decorrer do tempo, e até se ele tem comprovação científica ou não da sua eficácia, da sua eficiência, né? E você investir só por puro modismo, você vai se dar muito mal. Então, a primeira coisa é, muitas pessoas perguntam, onde eu invisto? Então, vamos lá. Onde você investe depende do seu perfil de investidor, depende do que você quer fazer com aquele dinheiro, ok? Vamos lá. Então, no perfil conservador, o que a pessoa quer? Segurança. Normalmente, são pessoas que já têm um patrimônio já formado, tá? São pessoas próximas à aposentadoria ou na aposentadoria, que não querem perder o seu patrimônio, querem manter o seu patrimônio, conservar o seu patrimônio. Por isso que chama perfil conservador, tá? Essas pessoas têm a grande maioria do seu investimento feita na renda fixa. E renda fixa de pouquíssimo risco, como por exemplo, o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo, ou CDBs, LCIs, LCAs, onde você empresta dinheiro para o banco emprestar para as outras pessoas, tá? E esses investimentos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, o LCI, o LCA e o CDB, se o banco falir, até R$250 mil por pessoa, por instituição, o banco assegura esse dinheiro de volta, ok? Bom, mesmo quando a pessoa tem o perfil conservador, tá? Ela deve investir uma parte do seu patrimônio na renda variável, uma pequena parte, tá? Esta pequena parte costuma ser de 10 a 20% do seu patrimônio, dependendo do quê? Do grau de risco que ela quer correr e do conhecimento que ela tem sobre renda variável, tá? Não se investe sem ter conhecimento daquele produto que você vai investir o seu dinheiro, ok? Isso é uma máxima super importante, mas é fato que a renda variável no longo prazo rende bastante, rende muito mais que a renda fixa e a pessoa tem grande chance sim de aumentar o seu patrimônio se ela tiver investimentos na renda variável, desde que ela conheça qual tipo de investimento ela está fazendo, ok? Então, mesmo a pessoa que tem perfil conservador deve ter uma pequena parte do seu investimento em renda variável, ok? Quem faz parte deste grupo? Como eu já disse, pessoas que já têm um patrimônio consolidado e pessoas que estão iniciando no mundo dos investimentos. Por quê? Porque elas têm pouco conhecimento do mundo dos investimentos, ela ainda tem pouco dinheiro para começar a investir, então ela começa primeiro no investimento mais seguro, depois ela vai diversificando seu portfólio à medida que vai aumentando o conhecimento dela no mundo dos investimentos e que ela vai adequando estes investimentos ao seu perfil, ao seu objetivo, ok? Bom, depois do perfil conservador, existe o perfil moderado, que ele é um intermediário entre o conservador e o avançado. Qual é a máxima da pessoa que tem o perfil intermediário, que não é conservador, que é moderado, né? Quem tem o perfil moderado, né? A principal característica dela é a versatilidade. Então, a pessoa de perfil moderado, ela tanto consegue ter segurança, ela gosta de segurança, ela tem uma parte do patrimônio dela seguro, mas ela tem tolerância a riscos também. Ela sabe optar por investimentos mais arrojados, com maior risco, que vão lhe dar um maior rendimento, dependendo do objetivo que ela tiver, ok? Então, normalmente, pessoas de perfil moderado
são pessoas que já estão há mais tempo no mercado financeiro, que têm um conhecimento maior sobre os tipos de investimento, que têm um dinheiro, uma quantidade de dinheiro para investir significativa, bem maior do que quem está iniciando, tá? E divide o seu patrimônio de formas a ter uma parte segura e ter, de acordo com o objetivo dela, e também se arriscar, né, investir em investimentos de renda variável que vão dar um lucro maior, que vão fazer o patrimônio dela crescer mais. Quanto mais a gente arrisca, mais a gente ganha, tá? Mas tem que saber que todo investimento em renda fixa é por no mínimo 10 anos. Não significa que em 3 anos, em 4 anos, você não consiga ver o seu patrimônio crescer. Você vê o seu patrimônio crescer, mas o crescimento significativo se dá após os 10 primeiros anos. Quem investe em renda variável tem que saber que, primeiro, chama-se renda variável não porque o valor da cota no mercado oscila, o valor da ação ou o valor do fundo imobiliário, mas variável, chama-se renda variável porque o rendimento que a pessoa vai receber varia. Se ela investe em fundos imobiliários que distribuem mensalmente aluguel dos imóveis ou rendimento dos papéis nos quais aquele fundo investe, esse dinheiro não é fixo. Um mês ela pode receber 50 centavos, no outro 60, no outro 70. Mesmo fundos de tijolo que vive de aluguel dos imóveis, às vezes podem estar no momento de renegociação de contratos, pode ter algum inquilino que está no momento inadimplente e o rendimento oscilar. Então, renda variável é aquela que o seu rendimento varia. O seu rendimento não é um rendimento fixo, tá? E óbvio que o dinheiro que você tem guardado, só para vocês entenderem, o dinheiro que você tem guardado na renda fixa também varia. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm o dinheiro da aposentadoria para vocês num tesouro IPCA longo, 2035, 2045, o valor da cota também oscila diariamente, mensalmente, no passar do tempo. Quanto mais longe da data de vencimento, mais oscila. Então, dizer que investe na renda fixa porque ela não oscila é mentira. O dinheiro aplicado numa renda fixa também oscila. A diferença é que quando você investe um tesouro IPCA de longo prazo para a sua aposentadoria, a data da retirada daquele montante de dinheiro vai ser na data do vencimento daquele tesouro que você aportou. Se for 2035, em 2035. E o valor que você acordou na hora que você aportou, né, o valor que foi negociado na hora que você aportou, é o valor que você vai receber no final desse prazo. Então, a gente fala renda fixa porque você sabe quanto vai receber, tá? É a variação do IPCA. O que estiver ali de variação do IPCA, 5%, 6%, é aquilo que você vai receber. Porém, você não sabe quanto vai estar o IPCA na hora que você receber a sua aposentadoria. Se você investir num outro tipo de investimento que paga, por exemplo, 10% ao ano, você sabe que a cada ano o seu dinheiro vai aumentar em 10%. Por isso que a gente fala que é renda fixa. Você sabe quanto vai ganhar no final. E renda variável, você não sabe quanto vai ganhar no final. A renda varia. Você pode ganhar bem mais do que você investiu, você pode ganhar só um pouco a mais. Em algumas situações, você pode até ganhar um pouco menos, como foi o caso das debêntures que eu investi. Como foi o caso do COI que eu investi. Ok? Bom, então é importante que vocês saibam que o conceito de renda fixa ou renda variável é o rendimento que você vai receber, se ele é fixo ou se ele varia. Mas oscilação no mercado financeiro existe, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Fui clara? Ok. Bom, a diferença é que quando você tem um dinheiro investido no Tesouro IPCA, por mais que você se desespere, se você tirar o dinheiro, você vai perder também. É que a maioria das pessoas, quando investe para aposentadoria, não tira o dinheiro, tá? Então, e às vezes nem acompanha mensalmente, diariamente, nem tem noção que o Tesouro IPCA 2035, 2045 oscila, tá? Mas oscila, tá? Bom, vamos ao próximo perfil. O perfil arrojado ou agressivo, o que ele quer é retorno, tá? Então, o conservador quer segurança, o moderado tem versatilidade e o arrojado ou agressivo quer maior retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Portanto,
Quem é investidor arrojado é um investidor que tem um profundo conhecimento do mercado financeiro, ele sabe como funcionam todos os tipos de investimento, tá? E ele quer fazer o patrimônio dele, ter a liberdade financeira dele o mais rápido possível, construir o patrimônio dele o mais rápido possível. Por isso ele investe na renda variável, que embora a gente diga que é um investimento para longo prazo, que no mínimo 10 anos, mas se a pessoa investe bem, se ela sabe investir, ela pode ter a liberdade financeira dela mais cedo, porque arriscando mais, ela ganha mais na renda variável e se independe, né, se liberta, né, financeiramente mais rápido, ok? Como essa pessoa quer maximizar os lucros, ela investe pesado na renda variável, né? Mas ela é aquela, por outro lado, ela é aquela pessoa que psicologicamente põe a cabeça no travesseiro e dorme. E quando as ações caem bastante, quando o fundo imobiliário que ela investe cai bastante, em vez de ela se apavorar, ela compra. Ela entra no mercado e começa a comprar. Porque quem entende de mercado financeiro faz um movimento contrário ao da manada. Enquanto as pessoas estão apavoradas porque os seus investimentos em renda variável estão diminuindo, né? E arranca o dinheiro e vende por qualquer valor com medo de perder dinheiro, quem investe na renda variável está sorrindo, né? Por quê? Porque está aproveitando a baixa do mercado para comprar mais daquele fundo imobiliário ou daquela ação para aumentar o seu portfólio e para ganhar mais dividendos ou ganhar mais proventos do aluguel dos imóveis. Quanto mais barato você compra um produto, mais você lucra, tá? Então, a lógica de quem investe na renda variável e que tem essa clareza, compra quando todo mundo está vendendo e vende quando todo mundo está comprando, ok? Bom, mesmo quem tem o perfil arrojado, que quer a sua liberdade financeira mais rápida, que arrisca mais para ter mais dinheiro, não pode deixar de ter a sua reserva de emergência e não pode deixar de ter uma parte do dinheiro aplicado em renda fixa. Portanto, algumas corretoras dizem que quem tem perfil arrojado tem 70% na renda variável e 30% na renda fixa, né? Mas há quem tenha todo o seu capital investido na renda variável, tá? Como é, por exemplo, o caso do senhor Luiz Barsi, que tem uma filosofia de vida de carteira previdenciária, ele investe 100% em ações, tá? Ações brasileiras, tá? E ele vive dos dividendos dessas ações. Ele tem um portfólio bem balanceado com empresas de diferentes ramos de atuação, mas ele investe 100% em ações e ele tem, obviamente, a sua reserva de emergência, tá? Existem outros investidores conhecidos, como, por exemplo, o professor Baroni, que fala sobre fundos imobiliários. Ele tem 100% da carteira dele em fundos imobiliários. Ele tem um portfólio variado dentro dessa carteira de fundos imobiliários. Ele tem fundos de tijolo, fundos de papel, dentro do fundo de tijolo, fundo de laje, fundos de logística, de shopping, fundos de varejo, ou seja, ele tem vários ativos dentro de uma determinada categoria, diferente dentro de uma determinada categoria. Há quem viva assim, quem durma tranquilo, tendo uma carteira 100% na renda variável com a sua reserva de emergência garantida. Há até aqueles que fazem uma outra reserva, que eles chamam de reserva de oportunidades, que é para justamente os momentos quando existe queda na bolsa de valores, eles entrarem comprando esses ativos de renda variável, ok? Bom, então, para finalizar, estes são os três perfis de investimento. Você precisa saber qual é o seu para investir de forma melhor, mais adequada, mas 3 máximas você sempre tem que seguir para se você quiser se dar bem no mundo financeiro. Primeiro, nunca arrisca um dinheiro que você não está disposto a perder. Então, você só arrisca na renda variável um dinheiro que não irá te fazer falta, tá? Que você não precise daquele dinheiro para viver. O dinheiro que você precisa para viver está aplicado na sua reserva de emergência, tá? Não concentre todos os seus investimentos num tipo de ativo só, tá? Então, na minha opinião, eu acho que quanto mais diversificado for a sua carteira, com diferentes investimentos na renda fixa e na renda variável, melhor, tá? E nunca arriscar tudo num tipo de ativo só. Por exemplo,
tudo num determinado, eu vou arriscar todo o meu dinheiro no fundo imobiliário de papel, o Iridium, porque ele está pagando muito bem, eu boto todo o meu dinheiro lá. Se ele afundar, seu dinheiro afunda com ele. Ou eu vou colocar todo o meu dinheiro numa determinada ação, você escolhe uma determinada ação e coloca todo o seu dinheiro achando que aquela ação é do momento, porque a mídia está dizendo que aquela ação é a ação do momento. Se aquela empresa falir, né? Porque na verdade você não investe na ação, você investe numa empresa. Você se torna sócio da empresa. É essa a mentalidade do investidor em ação, né? Aí você quer só pela valorização da cota, que estão te prometendo que a cota daquela ação vai subir muito, aquela empresa não consegue crescer como esperado e você perde boa parte do seu dinheiro. Então, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Sigam no Instagram, onde eu posto todo dia conteúdo de educação financeira, e um grande beijo.